Fala aí galera, beleza? Esse aqui então vai ser o primeiro vídeo da série Runando Qualquer Carta. O primeiro vídeo aí vai ser runando os ninjas de ataque. Como eu já havia citado, eu vou demonstrar aqui com o Rock Lee, né, como exemplo, e vou mostrar o Kakashi também. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender para aprender a runar corretamente a carta de ataque, vamos primeiro entender o seguinte: qual que é a característica do ninja de ataque? Isso serve para qualquer um deles. O ninja de ataque, a característica dele é quantidade de vida baixa, ataque alto. Bem fácil de entender isso aí, né? Beleza. Segunda coisa que a gente tem que entender. Tá vendo esses números aqui? Embaixo, onde tem HP, defesa, CP Armor, precisão, ataque, velocidade, armadura, evasão e resistência. Isso são os atributos do ninja. Isso aqui é um atributo de ninja sem adição de nenhuma runa. Não tem nenhuma runa. Esses são os atributos dele sem nenhuma runa. Tá? Então vamos entender mais uma coisa. O que a runa vai fazer? A runa vai modificar esses atributos. Então, de acordo com a runa, você consegue exercer uma função específica do seu ninja no seu time de acordo com a sua vontade. Tá? Então a função da runa é essa: potencializar ainda mais a característica de um ninja e modificar seus status de acordo com a sua vontade. Por que eu falo isso? Porque se você quiser utilizar um ninja de ataque para tanque, você consegue. Basta ter runa suficiente para isso. Porém, não é inteligente fazer esse tipo de utilização, porque o ninja de ataque você vai utilizar ele para o fundamento a qual ele foi criado, que é justamente o ataque. Ele já tem um ataque elevado, a vida mais baixa, justamente para exercer essa função. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer de acordo com a função do ninja. A gente não vai fazer adaptações nesse sentido, apesar de ser possível, tá? Então é isso que a gente tem que se atentar nesse momento. Ninja de ataque tem essa característica, tem esses atributos, as runas modificam os atributos. Tá, agora vamos fazer uma recapitulação aqui rápida sobre as runas e suas funções. Bom, vamos começar lá. Runa de precisão, bem simples de entender. Ela reduz a taxa de evasão da carta do adversário correspondente à evasão. Essa carta ela é utilizada para todos os ninjas que efetuam ataques. Para quê? Para que ele acerte o ataque e evite a evasão. Bem simples de entender. Próxima runa, evasão. Aumenta a taxa de evasão da carta. Bom, isso aqui é exatamente o contrário da precisão. Podem reparar que ela tem a mesma quantidade de atributo, tá? No exemplo aqui é uma runa level 7, ela tem 1788 de atributo. De evasão, podem reparar que a de precisão também tem a mesma quantidade. Ou seja, no momento da batalha, as duas runas vão ser comparadas para verificar o que vai acertar ou o que vai errar no ataque. Tá? Então vai depender disso aí. Lembrando que essas duas runas elas funcionam com probabilidade, tá? Então se você tiver uma evasão superior à precisão do adversário, não garante que ele vai dar evasão. Da mesma forma, se você tiver uma precisão superior à evasão do adversário, não garante que você vai acertar a carta. Tá? São probabilidades, ou seja, quanto maior a quantidade que você utilizar, melhor. Certo? Tá. Outro tipo de runa. Runa de durabilidade. Reduz a taxa de crítico do adversário correspondente ao crítico. Simples de entender também. Ela reduz a taxa de crítico do adversário.
E aqui temos justamente a runa inversa dela, que é a runa de crítico, que aumenta a taxa de crítico. Mesmo caso essas duas runas, elas funcionam com taxa de probabilidade. Se você tiver um crítico superior à durabilidade do adversário, não garante que a sua carta vai dar crítico. Da mesma forma, se você tiver uma durabilidade superior ao crítico do adversário, também não garante que a sua carta não vai tomar crítico. Ou seja, a mesma coisa, quanto maior quantidade, melhor. Outro caso aqui agora é a runa de penetração. Ela aumenta proporcionalmente o poder de ataque das cartas, quanto maior for o ataque, maior será o efeito. Tá. Essa aqui é o contrário dessa outra runa aqui, que é a runa de proteção ou armadura. Essas duas aqui já não funcionam com probabilidade de acerto, elas possuem um valor fixo, tá? Que vai também fazer o mesmo comparativo. Quem tem mais penetração consegue tirar mais dano de quem tem menos armadura. E quem tem mais armadura consegue se defender mais de quem tem menos penetração. Então, se atentem a essas runas aí que elas são inversas. Armadura é o inverso da penetração. Crítico é o inverso da durabilidade. Evasão é o inverso da precisão, certo? E temos também a runa de vida, que ela é um caso à parte, ela não é inverso a nada, ela simplesmente aumenta os pontos de vida. Simples de entender, certo? Bom, depois de ter recapitulado um pouco aí sobre as runas, a gente já consegue entender melhor. Vamos voltar lá pro ninja. Bom, então com aqueles status de runa, a gente já consegue ter uma ideia, como a gente já entendeu o que é, a gente já consegue runar essa carta, tá? Então vamos lá, para começar a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai fazer aqui a configuração básica para um ninja de ataque, tá? Então cada um tem sua estratégia, então quero fazer com que vocês façam a sua estratégia e runem de acordo com a estratégia que você queira. Não aqui eu vou mostrar, mesmo porque eu não vou mostrar o passo a passo aqui para que não seja uma cópia, né? Então vai ficar igual o vídeo de runando cartas e não é isso, tá? Então vamos lá, o ninja de ataque, obrigatoriamente, ele vai precisar de dois tipos de runas básicas para ataque, que é a precisão, para poder acertar o ataque, e a penetração, tá? Para poder romper maior quantidade de armadura do adversário. O crítico é obrigatório? Não, o crítico não é obrigatório. É mais interessante você utilizar um crítico em ninjas que possuem o bônus de crítico, tá? Como é o caso do Kakashi, por exemplo. Ele no último equipamento possui um bônus de crítico, como vocês bem já sabem. Então quer dizer que no Leon eu não posso usar crítico? Não, não é isso. Você pode, você deve, fica ao seu critério. Quem vai me responder isso são vocês mesmos. Se você tem uma alta quantidade de runa de crítico, você vai utilizar. Se você tem uma quantidade de crítico que seja superior à resistência do seu adversário, você vai utilizar. Tá, Maridu, mas como é que eu sei disso? Só durante a batalha. Eu vejo muita gente reclamando, meu Leon não crita uma. Tá, mas você já avaliou isso? Então, se nesse caso ele não está critando, então não vale a pena você usar crítico nenhum. Por quê? A resistência do seu adversário está muito superior ao seu crítico. Você tem que avaliar isso também, tá? Então na batalha que você consegue absorver todas as informações para poder runar o seu time. Não existe uma receita padrão aqui para passar, para eu poder passar para vocês conseguirem runar,
Então, conhecendo o seu time, seu adversário, vocês a partir daí vão ter a sensibilidade do que é necessário utilizar ou não. Porque agora vocês já conhecem, óbvio que já conheciam, né? Mas eu enfatizei ainda mais o que é cada runa e para que ela serve. Tá, então é simples, o ninja de ataque, qual a função dele na sua equipe? Ele vai ter que atacar forte e vai ter que acertar esses ataques. Por aí a gente já tira duas conclusões. Ele vai precisar de evasão, ou perdão, ele vai precisar de precisão e vai precisar de CP Arma. O quanto colocar, vocês vão determinar. Que level de runa colocar, vocês que determinam, de acordo com o que vocês possuem. Tem que fazer de acordo com os testes na batalha, não tem jeito. Então se você tem um level X de runa e mesmo assim não está funcionando e você já está com o máximo possível, aí já é uma questão realmente de que você tem umas runas com um nível um pouco inferior, é necessário você melhorá-las. Tá? Não que você está runando a carta errado. Tá? Então obrigatoriamente o ninja de ataque vai ter que ter esses dois itens. A parte de crítico já se torna opcional. Vocês que vão determinar se vai valer a pena usar o crítico ou não. Se você tiver uma quantidade alta o suficiente para poder critar, tá? Aí você adiciona. No caso do Lee, por exemplo, porque o Lee é o seguinte, o Lee ele faz um ataque frontal. A linha frontal normalmente é a linha dos adversários que tem a maior defesa e por consequência a maior resistência, tá? E a maior armadura. Então no Lee seria interessante você utilizar já pegando aqui também o bônus duplo que ele tem de CP Arma, aproveitando bem esse bônus, ó. Então se você percebe isso na sua batalha, adiciona bastante penetração para poder romper a armadura do seu adversário. Se você vê que a resistência está muito alta e seu crítico não é suficiente, não usa, que você vai estar desperdiçando um slot muito importante, tá? Já no caso do Kakashi, que ele vai atacar o ninja com menos vida, nem sempre esse ninja com menos vida tem uma resistência alta, então já vale a pena você utilizar uma quantidade de crítico bem maior, além do bônus que ele já possui, tá? Então vamos lá. Runas de ataque, precisão obrigatório, quantidade você vai ter que avaliar para cada ninja. Se o Lee ataca na parte frontal, a parte frontal está com muita evasão, você aumenta de acordo com a necessidade. No caso do Kakashi, vai colocar precisão? Vai também. Ele ataca com menos vida. Esse com menos vida, porventura, tem uma evasão mais baixa? Não precisa tanta precisão assim. Tem uma armadura mais baixa? Não precisa tanta penetração assim. Entendeu? Então, essa avaliação que vocês têm que aprender para conseguir runar a carta corretamente. Vocês vão batalhar, vocês vão observar a batalha e aí vocês vão verificar o que está precisando ou não, tá? Então isso na parte de ataque. Obrigatório precisão, penetração, crítico, opcional de acordo com a necessidade. Parte defensiva, é importante colocar armadura e resistência, mesmo que seja quantidade baixa. Isso para ninjas de ataque não tem necessidade de colocar muito. Armadura para diminuir a penetração do adversário e resistência para evitar os críticos, inclusive do ataque da Biju também que dá crítico, tá? Então tem que ter essas duas. Evasão é opcional, tá? Mesmo porque como evasão ele é por probabilidade, evasão você se colocar é muito importante você colocar bastante para ela ser funcional. Se você colocar uma baixa quantidade de evasão, vai ser inutilizada. Da mesma forma do crítico. Então essas runas que trabalham com porcentagem de acerto, é importante você saber a quantidade que você vai usar de acordo com o adversário. Porém, quanto maior a quantidade, melhor. Tá? Então, a princípio, usa a evasão em ninjas de preferência com bônus de evasão. Nos dois ataques aqui que eu estou mostrando, o Lee tem um bônus de evasão aqui. Se você quiser usar na sua estratégia, se enquadrar
dentro aí da sua estratégia, pode usar, que é válido, tá? Vai roubar um pouco dos slots aí para colocar, por exemplo, armadura e resistência e até mesmo vida, mas se acertar na sua estratégia, pode usar sim, tá? E a última runa aí, que é a runa de vida, que é uma runa bem estratégica também, que né, muita gente usa aí ninjas como Kakashi, até mais Mifune, que buscam com menos vida. A quantidade de vida determina se esse ninja vai ser alvo ou não. Então, adicionando vida, você vai manipular onde esses ninjas vão buscar, tá? O que é igual a gente falou lá do ninja isca, tá? Se você deixar com menos vida e mais defesa, ele vai receber a maior parte dos ataques desse ninja. Se você deixar uma vida alta, ele não vai ser um alvo, tá? Desse tipo de ninja, tá? Pode parecer um pouco confuso a princípio, galera, mas esse é só o primeiro vídeo aí dessa minha tentativa de fazer com que vocês aprendam a runar cada carta. Eu não vou ficar adicionando as runas e mostrando, tá? Isso eu faço em outro vídeo, aquele da runando as cartas, que é uma opção que eu vou mostrar. Aqui eu quero fazer vocês aprenderem. Se não ficou claro alguma coisa, por favor, posta no comentário, eu vou procurar responder e esclarecer da melhor maneira, alguma coisa que eu esqueci de falar, tá? É isso aí, o vídeo já ficou bem longo aqui, não tem como ser muito curto com esse tipo de explicação, porque ele é bem extensa mesmo, tá? Mas eu vou finalizando por aqui, para não ficar mais longo ainda e cansativo. E eu agradeço aí vocês por ter acompanhado até aqui. Muito obrigado e até a próxima.